Graças e paz a todos. Está começando mais um Conectados na Palavra. Aqui quem está falando é o Digão, Nê, Pastor Márcio Medeiros. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha, ativa o sininho aí para você não perder todo o conteúdo aí que está sendo colocado aí no canal. E hoje nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, né? É isso, né? Mistério, né? É um mistério, né? O mistério a ser revelado, né? Mas o pastor Márcio vai nos ajudar e vai desenrolar esse mistério aí. Pastor, quais são os propósitos aí das 70 semanas de Daniel? Vamos ler. Nada melhor que responder com a própria palavra, né? Antes dos propósitos, vamos ler alguns versículos anteriores, que é quando Daniel estava orando e pedindo discernimento da visão, né? E aí o anjo Gabriel desce e lhe dá o discernimento, explica para ele do que se tratava. Amém? Então, Daniel capítulo 9, do versículo 20 ao 27. Amém? Vamos ler. Continuei a orar e a confessar o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, suplicando ao Senhor, meu Deus, por Jerusalém e seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou, Daniel, vim lhe dar a percepção e o entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. E agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. E a partir de agora, do versículo 24, aqui começa a ser relatada as 70 semanas de Daniel. É o anjo explicando a Daniel do que se trata, quais são os propósitos, que é a resposta que o Digão fez aqui. Veja só, quais são os propósitos de Deus com a instituição das 70 semanas de Daniel. Um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua santa cidade. Primeiro, para dar fim à rebelião. Segundo, para acabar com o pecado. Terceiro, para fazer expiação por sua culpa. Quarto, trazer justiça eterna. 5, confirmar a visão profética. E sexto, ungir o lugar santíssimo. Agora ouça e entenda. Passarão 7 semanas, mais 62 semanas, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Versículo 26. Depois desse período de 62 semanas, de 7, o ungido será morto, e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois da metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para este profanador seja finalmente derramado sobre ele. Então, do que se trata isso? Das 70 semanas de Daniel. Deus tem, então, 6 propósitos para decretar essa semana. Nós, igreja, estamos passando provações aqui na terra, né? Um período aí, até sermos arrebatados. Nós sabemos que a fé, que a salvação, melhor dizendo, vem pela fé, para arrependimento dos pecados. E nós somos provados e tentados constantemente. Para quê? Para subirmos ao céu, ou no arrebatamento, ou quando morrermos, temos a condição de ser salvos. Então nós somos provados, tentados e testados. A mesma coisa vai acontecer com as pessoas que forem admitidas no milênio.
para ser admitido no reino milenial de Cristo, terão que passar por algumas provações. E essas provações estão aqui, relatadas na última semana, que é a 70ª semana de Daniel. Para isso, vamos ler de versículo a versículo. Se você prestou bem atenção na leitura, e eu vou repeti-la a partir do versículo 24, nós vamos devagar e compassadamente aqui. Versículo 24 de Daniel, capítulo 9. Um período de 70 semanas, de 7, foi decretada ao seu povo e à sua santa cidade. Um período de 70 semanas, de 7 anos. Cada semana aqui é de 7 anos. Por isso, da especificação aqui, um período de 70 semanas de 7. Semana no hebraico é Shavuá, que tem o significado de 7. Né? Mas aqui não é uma semana de 7 dias, mas é uma semana de 7 anos. Então é um período de 70 semanas de 7 anos, que foi decretada ao povo de Deus, Israel, e à sua cidade santa, Jerusalém. É o que está aqui no versículo de número 24. E aí vem os propósitos de Deus. Por que Deus decretou então estas 70 semanas? Que é a pergunta do Rodrigo. Como eu fui contando aqui, na contagem deu 6 propósitos. O primeiro é para dar fim à rebelião ou à rebeldia, que acontecerá durante a grande tribulação. Nós sabemos que haverá um imperador mundial, que é chamado de Anticristo, e ele vem acompanhado com o falso profeta e a besta, formando a trindade satânica, que vai governar durante a grande tribulação, ou a 70ª semana de Daniel, já que esta semana será a última semana, a de número 70. Então, o primeiro propósito é dar fim à rebelião do anticristo e dos seus seguidores. O segundo é acabar com o pecado, porque nós sabemos que no reino milenial de Cristo não haverá pecado. Será um reino perfeito. O reino do Senhor Jesus Cristo na terra será perfeito. Por isso, vai dar fim ao pecado. Fazer expiação pela culpa. Nós somos redimidos de culpa pelo sacrifício de Jesus Cristo. Aqui será feita a expiação da culpa das pessoas que continuarem vivas na grande tribulação, porque muitos vão morrer. Será feita a expiação de culpa dessas pessoas e trazer a justiça eterna. Quando Jesus começar a reinar, a Bíblia diz que será o reino de justiça eterna, plena justiça. Então tem que ter um filtro, porque durante a 70ª semana, ou esses 7 anos de grande tribulação, haverá pecados e blasfemações e profanações de uma maneira absurda. Por isso, ele vai trazer a justiça eterna. Confirmar a visão profética, que é esta visão que foi dada a Daniel, das 70 semanas, e principalmente da 70ª semana, que é a última semana. E por fim, ungir o lugar santíssimo, já que o anticristo profanou o templo. Ele, na metade da semana, ele vai parar com os sacrifícios, vai parar com as ofertas e vai, num certo lugar do templo, ele vai profanar o templo. Então, para iniciar o milênio, terá que se ungir no lugar santíssimo, para depois terminar a semana de número 70. Ok? Eu percebi que o senhor enfatizou aqui a santa cidade. Da onde a igreja entra nessa contagem das 70 semanas? Pois é, a igreja não está incluída nisso. Nós vamos entrar agora e nós vamos ver o versículo 25, e aí eu vou explicar sobre isso, porque a igreja não faz parte dessas 70 semanas. Para isso eu tenho que desenvolver aqui o raciocínio e a leitura bíblica, porque a leitura vai acabar fechando e vai responder a sua pergunta, que é a pergunta de muitos, porque tem pessoas dizendo que nós estamos vivendo a semana de número 69, e nós não estamos vivendo a semana de número 69, amém? Então, prosseguindo aqui, veja só. Agora ouça e entenda. É o anjo falando com Daniel. Passarão 7 semanas,
mais 62 semanas, que dá um total de 69 semanas, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, o ungido. Vamos por parte desse versículo aqui, que ele é extenso. Vamos lá. Passarão 7 semanas, um primeiro período, e mais 62 semanas. Soma-se 7 com 62, dá 69 semanas. Até que for dada a ordem para a reconstrução de Jerusalém, ou promulgada a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Eu preciso fazer uma colocação aqui e abrir um parênteses aqui. Por quê? Só precisa reconstruir algo se ele foi destruído. Então Jerusalém foi destruída. Certo? Quando que Jerusalém foi destruída? Vamos voltar um pouco na história. Temos que voltar um pouco na história. Jeremias 25 fala sobre isso, né? E Jeremias 25:11 fala sobre os 70 anos de cativeiro do povo judeu. Nabucodonosor, imperador de Babilônia, invade Jerusalém e destrói Jerusalém, destrói a cidade santa, destrói o templo. Em que ano? 586 a.C. Mas a primeira remessa de judeus levado cativo, já pelo imperador babilônico, por Nabucodonosor, foi levada para a Babilônia em 606 a.C. Em 596, vai a segunda leva de judeus para a Babilônia. Em 586, depois da destruição da cidade e do templo, vai a terceira e última leva de judeus para a Babilônia. Nabucodonosor entra, destrói a cidade. Então, este é o cenário. Por que a cidade tem que ser reconstruída? Porque tem que ter um decreto. Daniel estava orando, perguntando a Deus sobre a profecia de Jeremias 25:11. Os 70 anos de cativeiro. Daniel estava no cativeiro babilônico, orando para ter discernimento. E aí o anjo vem e responde. Com isso, a liberação para a volta, para a reconstrução do templo, tem que acontecer, porque o povo está todo lá no cativeiro. Então o povo precisa voltar para Jerusalém, os judeus, para reconstruir Jerusalém. Essa ordem foi dada, mas não nesse tempo aqui. Passou-se anos. Em 536, exatamente 70 anos depois, de 606 a 536 a.C., é que foi dada a ordem para que o povo pudesse voltar. Essa ordem foi dada pelo imperador Medo-Persa Ciro, ou Persa. Ele libera o povo para voltar para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém e o templo. Isso em 536. O povo começa a voltar. Mas aí Ciro morre, assume seu filho, Assuero. Assuero embarga a reconstrução de Jerusalém e do templo. Assuero morre. Quem ascende ao império é o seu filho, Dário. Em 519, ele autoriza o povo novamente a reconstruir. Porém, o povo agora está liberando a construção, mas está muito preocupado com as suas coisas, com a sua casa, com os seus afazeres. E a reconstrução não começa em 519. Esta promulgação aqui, essa ordem para a reconstrução, só aconteceu sobre o império de Artaxerxes. É ele que lavra o decreto para a reconstrução de Jerusalém. É ele que dá a ordem que o povo estava esperando, e a ordem que o povo estava esperando para a reconstrução é daqui que se começa a contar as 70 semanas de Daniel. Isso aconteceu em 445 a.C. A ordem foi dada pelo imperador Artaxerxes. Aqui começa a reconstrução da cidade de Jerusalém, do templo, e aqui começa a contagem das 70 semanas de Daniel, em 445 a.C. Prosseguindo. 62 semanas desde que foi dada a ordem para a reconstrução de Jerusalém até a chegada do governante, o ungido, o Messias. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Isso aconteceu, a cidade foi reconstruída, certo? Ok.
Depois deste período de 62 semanas, 7 semanas mais 62 semanas. As 7 não estão aqui porque as 7 já aconteceram. Mas é isso. Período de 7 semanas mais 62 semanas de 7. O ungido será morto. Quem é o ungido? Jesus Cristo, o Messias. Isso já aconteceu, né? Sim. Só para nós entender. Então Jesus já foi morto. Ok? E nada dele restará. Jesus foi morto. O que aconteceu depois? Ao terceiro dia ele ressuscitou e subiu ao céu. Restou alguma coisa? Não. Ele ascendeu aos céus. Para nós precisamos entender. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. Aqui está falando das 70 semanas e das 70ª semana. Este governante aqui é o anticristo. Tá? Então a história já evoluiu, porque Jesus já morreu na semana de número 69. E aí responde a sua pergunta: aonde que a igreja se enquadra nisso? Não se enquadra. Porque na morte do Messias, na semana de número 69, a semana para de ser contada. O Messias ascendeu aos céus, não é isso? Ressuscita, morre, ao terceiro dia ressuscita e ascende aos céus, e envia o Consolador. Esse período é chamado período da dispensação da graça, da dispensação da igreja, também a operação do Espírito Santo aqui na terra. Então, a semana para de ser contada na morte do Messias. E há um intervalo dessa semana, até quando? Até enquanto durar a dispensação da igreja na terra. Quando a igreja for arrebatada, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, aí inicia-se a grande tribulação, também conhecido como a 70ª semana de Daniel, ou seja, a última semana de 7 anos. Começa-se depois do quê? Do arrebatamento da igreja. Então a igreja não tem nada a ver nem com a semana 69, nem com a semana 70. Nós estamos no intervalo da semana. Por quê? Porque nós não somos o povo de Deus, que é Israel, e não fazemos parte da sua santa cidade, que é Jerusalém. Nós somos igreja. E as promessas de Deus para Israel tratam-se somente com Israel. Como também as promessas de Deus para a igreja tratam somente da igreja. Não tem nada a ver com Israel. Está claro? Então está explicado.